Olá para você que acompanha as redes do Diário do Iguaçu. Estamos dando continuidade com as entrevistas com os vereadores eleitos aqui no município de Chapecó. Recebendo no nosso estúdio, temos o vereador Wilson Cidrão, que foi eleito pelo Partido dos Republicanos. Cidrão foi o 5º vereador com maior votação aqui em Chapecó, atingindo um total de 2.676 votos. A gente lembra a todos que os vereadores têm um tempo máximo de 20 minutos para falar um pouco e também o tempo começa a contar a partir que eu finalizo a primeira pergunta. Vereador, seja muito bem-vindo ao estúdio do Diário do Iguaçu. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que nos acompanham pelos canais do Diário do Iguaçu. É sempre uma alegria estar aqui e agora podendo comemorar essa eleição que, na verdade, eu brinco que ela não é minha. Ela é de um grupo de pessoas que esteve com a gente. Uma campanha com uma equipe muito enxuta, com poucos recursos, mas com pessoas que abraçaram ela, desde as pessoas que trabalharam efetivamente, quanto aquelas pessoas que se voluntariaram naturalmente durante a campanha e auxiliaram levando as nossas ideias para frente. Então eu digo que não é uma eleição do Wilson Cidrão, mas é uma eleição daqueles que acreditam nos mesmos ideais que eu, nos valores cristãos, naquilo que é certo, na defesa do que é certo, que são os direitos individuais do ser humano e também o cuidado com os vulneráveis, o cuidado com os animais, a atenção aos nossos idosos e às nossas crianças que tanto merecem e, sem sombra de dúvidas, permitir que quem produz, que é quem faz a roda girar, continue trabalhando. Esses são as bases do meu primeiro mandato, foram da campanha e continuarão sendo nesse mandato vindouro que eu estou muito ansioso. E como o senhor avalia o período de campanha? Olha, o período de campanha foi bastante puxado, bastante cansativo, mas não foi muito diferente do ritmo que nós levamos esse mandato. Foi um mandato com muito trabalho, acordando cedo, dormindo tarde, trabalhando 8, 10, 12, 14 horas por dia, mas isso tudo é recompensado, não pela eleição em si, mas demonstra que o que a gente fez vale a pena e que as pessoas estão enxergando. Então isso para nós é um feedback, a eleição é um feedback importante. Eu esperava num cenário mais favorável fazer em torno de 1.900 votos e eu fui surpreendido com quase 2.700 votos de pessoas que confiaram efetivamente no nosso trabalho e que nós conseguimos fazer a nossa ideia chegar. Erramos bastante na campanha também, não é porque a gente se elegeu que a gente não errou. E isso já está anotado para não acontecer numa próxima, se vier. E pelo que acompanhei, inclusive, no jornal Diário do Iguaçu, foi a maior crescente de votos, então eu estou muito surpreso com isso, positivamente. Tem tudo para ser o melhor mandato da minha vida e, como eu falei, estou muito ansioso. 164% de votos a mais e nós não acrescentamos apoios que não daquelas pessoas que acreditaram no nosso trabalho. Por que eu estou falando isso? Porque da primeira eleição havia duas justificativas possíveis da minha eleição, segundo o que a gente ouvia daqueles mais desacreditados. Que havia sido o apoio da deputada Caroline e que havia sido, por exemplo, a causa animal. E nessa segunda eleição, então nessa reeleição, nós concorremos sem o apoio de nenhum deputado, nenhum apoio declarado, né, por estarmos no Republicanos, que em nível estadual apoia o governador Jorginho Melo, então no âmbito municipal estava com o prefeito João Rodrigues, então o partido estadual acabou ficando um pouco mais neutro. Não pude contar com o apoio institucional da deputada Caroline por ela estar no PL e o PL não estar coligado com o prefeito João Rodrigues. E os animais, se eu não tivesse trabalhado muito por essa pauta, não teria conseguido manter esses votos. Então eu estou muito feliz mesmo, porque foi o feedback mais do que perfeito. Assim. Foi um feedback que demonstrou que mesmo com muitos candidatos com a máquina pública na mão, não chegaram no nosso resultado. E isso se deve a muito trabalho, porque a gente gastou sola de sapato e nós vamos continuar assim. Se nosso ritmo no primeiro mandato foi pegado, o ritmo na eleição também, o ritmo no segundo, podem contar que não vai ser diferente. Como o senhor avalia o seu primeiro mandato e pretende dar continuidade agora? Melhor do que eu avaliar é o que o povo avaliou, né? Então eu enxergo que, de fato, para a gente ter uma crescente de 164% nos votos, foi uma avaliação muito positiva. Muito do que eu queria fazer eu consegui, e eu dizia na campanha, não acreditem em promessas. Quem é candidato à reeleição tem que mostrar o que fez e o que não fez, explicar por que não fez. E foi o que a gente desenvolveu. Mostramos o que fizemos para o povo ter ideia do que a gente era capaz de continuar fazendo. E essa mensagem chegou, graças a Deus eu agradeço a Deus a todo momento por isso.
e pela confiança de cada um, porque não é 2.765, perdão, não é 2.675, porque um voto é meu, né? Esse eu tinha que ter. Então, não é 2.675 votos, são 2.675 pessoas que levantaram no domingo, foram até a urna e digitaram o nosso número, acreditando nos propósitos que eu falei no início da entrevista. Então, podem continuar contando com a gente vai continuar batalhando, trabalhando por isso aí. E o primeiro mandato tem uma avaliação sim positiva, nós ainda vamos concluir ele. Eu quero encerrar esse primeiro mandato com chave de ouro. Tem alguns projetos ainda que estão para entrar agora. E aí a gente conclui e dá continuidade para novas e boas ideias no ano que vem. Estou organizando, vou viajar para Curitiba, que Curitiba é a cidade mais inteligente do país, para pegar muito das ideias de lá e tentar trazer para Chapecó. Estou ansioso. E quais são as principais bandeiras defendidas? Vamos continuar defendendo fortemente a causa animal e a melhoria proporcional e razoável dessa temática. A gente não pode focar em uma temática e esquecer das demais. Por exemplo, proposta de hospital público veterinário. Eu acho bastante importante, mas com seriedade, com transparência, focado em quem realmente precisa. Melhoria do serviço da saúde humana. Importantíssimo. Vamos ficar em cima, vamos aguardar o pronto atendimento da EFAP estar concluído, vamos ver como é que vai andar, precisamos melhorar, precisamos ficar em cima da UPA. Hoje recebi uma reclamação da UPA e normal, se o município, normal não que deve ser aceito, normal no sentido de que estamos abertos a receber reclamações, sim. Não é porque concorri à reeleição, que o prefeito João Rodrigues concorreu à reeleição, que a cidade está perfeita, pelo contrário, se a cidade estivesse perfeita a gente poderia sair da vida pública. Nós concorremos à reeleição para continuar melhorando a cidade, então é assim que a gente vai continuar trabalhando, para melhorar a nossa cidade de Chapecó. Vereador, olhando hoje para o município de Chapecó, tem algum problema assim que mais te preocupa para ser melhorado? Eu vejo grandes problemas. O resíduo sólido do município é um problema, a mobilidade ainda é um problema, o abastecimento de água e o consequente coleta de esgoto também são. O abastecimento de água são os problemas pontuais, mas que são recorrentes. A situação do esgotamento sanitário está de acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico, só que nós precisamos de alguma medida para acelerar isso, porque a comunidade tem nos cobrado. A questão dos resíduos sólidos, nós temos ainda reclamações em relação à falta de coleta, etc., que nós temos que trabalhar para ajudar a melhorar. A mobilidade, nós temos hoje quase a mesma quantidade de habitantes e a quantidade de veículos emplacados em Chapecó. Então nós precisamos pensar em meios alternativos. E aí nós temos que considerar que nossa cidade é uma cidade quadrada, com relevo diferenciado. Quando se fala, por exemplo, em tarifa zero, a gente não pode ter a irresponsabilidade de prometer isso para as pessoas. Isso requer um estudo de viabilidade muito importante, porque nós não podemos comparar Balneário Camboriú, por exemplo, com uma cidade plana, sem área rural, com Chapecó, com uma extensa malha viária rural, onde o quilômetro rodado acaba sendo mais caro para o prestador de serviço e também o próprio combustível nesse anda e para dos ônibus é maior o consumo. E a questão dos animais também ainda é um problema que nós estamos visando tratar, porque o animal na rua você só resolve a longo prazo, castrando esses animais, chipando inclusive aqueles que têm dono e vacinando contra as doenças, para você criar um ambiente seguro e evitar a proliferação, focando no controle de natalidade desses animais. Recolher todos os animais que estão na rua nunca vai ser a solução, então nós precisamos ter se houver um dia esse recolhimento que ele seja seletivo, mas focar na castração desses animais, porque o animal que hoje está na rua, ele vai ser castrado, ele pode até continuar lá, mas ele não vai mais se reproduzir. Então, esses são as 4 coisas importantes que a gente tem que trabalhar. Esse ano que vem agora, então já começou, na verdade, a revisão do plano diretor. Nós temos que pensar numa cidade que seja não amarrada, né, mas também não amarrada, mas também organizada. Então, isso nós vamos pensar muito no ano que vem e acredito que esses sejam as principais bandeiras do mandato, além de saúde e educação, que nunca podem estar distante, porque a criança precisa da escola, a criança precisa da creche e todo mundo precisa de saúde. Então vamos botar esses sete pilares aí como fundamentais, que já é um bom encaminhamento, né? E como o vereador pretende atuar juntamente com a comunidade para levar para o legislativo os problemas? Falava hoje de manhã, numa outra entrevista que eu participei, que o parlamentar, o político, ele precisa ter 3 elementos que são muito importantes. São 2 capacidades e a energia. A capacidade técnica, que é aquela que a gente encontra na faculdade. Por exemplo, eu sou graduado em Direito, sou advogado, especialista em Gestão Pública, mestrando na área de Direito, Inovação e Desenvolvimento. É uma das principais situações. A outra capacidade é a capacidade de ouvir a comunidade.
Você ouve e com a capacidade técnica você transforma em alguma coisa. E energia. Uma não dissocia da outra. Tem que ter as três. Se faltou uma, já não dá muito certo. Então eu defendo que esses são os representantes qualificados que a gente quer para o futuro. A votação mostra isso. A votação de Chapecó mostra que a comunidade está atrás de quem mostra trabalho. E é trabalhando que nós vamos conquistar mais espaço na política para representar esses valores que eu venho falando. E principalmente os valores do trabalho. Né? O valor de quem trabalha tem que ser reconhecido na administração pública. Vereador, perdão, acabou a época eleitoral. Graças a Deus, né? Se convidado, o senhor aceitaria comandar alguma secretaria? Eu acredito em missões. Se o prefeito João Rodrigues me chamar para assumir uma missão temporária para auxiliar e estruturar algum serviço na prefeitura, onde eu tenha plena capacidade e domínio técnico, eu posso conversar com a minha base e decidir aceitar ou não. Mas é bem nesse sentido assim. Tem que ser algo que eu saiba fazer, que eu dê conta de fazer e que a minha base aceite que eu me licencie da Câmara para assumir temporariamente, não para ficar o mandato inteiro. Essa opinião, quem tem que sempre valorizar é o eleitor. Se o eleitor acha que o seu vereador deve assumir uma secretaria, é o eleitor que tem que definir. Né? E se acha que o vereador fez errado em assumir, tem que parar de votar. Se acha que fez certo em assumir, tem que votar de novo. Então, essa análise ela tem que vir do eleitorado. Então, se eu acreditar que tem projetos em Chapecó que eu sou extremamente mais capacitado para desenvolver por um período temporário para estruturar eles e que eu não possa fazer isso na Câmara, eu vou conversar com a minha base e vou pensar em assumir. Diferente disso, provavelmente não. Vereador, e como surgiu a motivação para entrar na vida política? Veio de uma insatisfação com a nossa atual classe política, ou então com a classe política da época, mas que ainda tem um pouco disso em mim. É importante essa insatisfação, justamente porque com o erro do outro a gente também aprende. E eu sou um cidadão comum, venho da iniciativa privada, não tenho família na política, não tenho dinheiro. O que eu tenho é muita vontade. Vontade de melhorar as coisas, de melhorar o mundo. E eu só faço isso com base nessas pessoas que me ajudam voluntariamente trazendo ideias, que me ajudam voluntariamente na campanha, que disseminam de fato a cultura do voto qualificado. Melhor do que o voto por amizade é o voto por capacidade. Eu quero ser votado por ter capacidade de representar as pessoas. É aquilo que eu falei, capacidade técnica, capacidade de ouvir e energia para fazer alguma coisa. Fora disso, não tem muito o que você fazer. Eu tinha insatisfação na época com o governo federal, que era da ex-presidente Dilma. Eu achava errado aquilo e eu comecei a ir para a rua. É um dos motivos da minha satisfação. Eu olhava para os animais que precisavam de ajuda e eu queria ajudar os animais. Eu olhava para as pessoas que precisavam de ajuda e eu queria ajudar as pessoas. E fazendo isso, nessa militância contra a esquerda, no trabalho em favor dos animais, no trabalho em favor das pessoas, eu entendi que por que não levar essas ideias para a vida política? E tudo que eu defendo na minha vida política é o que eu já defendo na minha vida privada. E isso torna o mandato leve. O meu mandato ele é bom de fazer. Porque eu não estou sendo um personagem. Eu estou sendo o que eu sou na minha vida privada aqui. Então, isso que me motivou. Essa insatisfação é o que me motiva ainda. Por isso que eu falei antes. O dia que eu disser para concorrer a uma reeleição, se eu precisar dizer que a cidade está perfeita, aí eu tenho que sair da vida pública, né? Porque se a cidade está perfeita, não precisa de mim. Vereador, e sobre projetos, o senhor já tem algum projeto em mente para o próximo mandato ou até para a continuação deste? Eu vou tratar meio que como continuidade, você tem razão. Agora a gente já tem tramitando um projeto aqui em Chapecó, que é para o Cadastro Municipal de Animais, para a gente unificar o Cadastro Municipal de Animais, para que as pessoas possam cadastrar os seus animais nesse cadastro. Isso vai facilitar numa perda do animal. O animal fugiu, a gente encontrar o animal, passar o leitor e conseguir identificar com mais facilidade quem é o tutor. Isso é um dos exemplos, né? Eu quero muito que a gente consiga concluir a clínica do Napa, que foi uma das coisas que a gente brigou muito para fazer, e nós trabalhamos junto com o prefeito João Rodrigues. Eu estava na vistoria, né, dessa obra para que a gente pudesse fazer juntos. Então, é um dos carimbos que eu quero deixar também da participação do nosso mandato, além de tudo mais que a gente conquistou, o implemento de 1.000 castrações a mais para os animais vulneráveis, que são das famílias vulneráveis, ou que são da rua efetivamente, que eles estão semi-domiciliados, ou que eles estão errantes nas ruas. Então, isso são grandes marcas que a gente deixa, e aquilo que eu queria muito fazer é o que a gente conseguiu fazer, que é
trabalhar pela educação das nossas crianças, trabalhar pelos animais com propostas e projetos concretos, como eu falei, e pelo esporte também, trabalhando no fomento. Eu sempre tive o sonho de que a gente pudesse levar o esporte para os bairros de forma mais ampla do que o próprio atleta do futuro. E agora com 7 novos parques, a maioria deles com áreas de lazer, eu tenho certeza que nós vamos conseguir isso e efetivar essa ideia que vem da primeira campanha para o segundo mandato. Nós defendemos muito o revogaço, então nós revogamos mais de 1.700 leis em Chapecó, revogamos outras leis inúteis, outras eu tentei revogar, mas não tive o apoio do restante da Câmara, auxiliamos na desburocratização do município, aprovando a Lei de Liberdade Econômica, apoiando as iniciativas de desburocratização, flexibilização do plano diretor para uma cidade melhor. Como é que eu incentivo a cidade de se desenvolver com mais consciência, com mais organização? É tirando a burocratização, a burocracia exacerbada que existe para você lotear para você parcelar o solo, para você lotear. Então eu acredito muito nisso. E é nesse caminho que nós vamos continuar trabalhando. E qual é a maior dificuldade que um jovem enfrenta na política? A maior dificuldade que a gente enfrenta na campanha é a credibilidade, que eu penso que a grande alegria minha foi nessa campanha conseguir vencer por já ter um mandato. E durante os primeiros meses de mandato é também que os colegas o respeitem como vereador igualmente, né? Porque a experiência de vida ela é importante, mas não é só ela que constrói uma pessoa. E não é porque eu tinha 20 anos, por exemplo, que eu não tinha uma experiência interessante de vida. Trabalho desde os 12, 13 anos, então eu sei o que é isso. Às vezes a gente se depara com alguns comentários que não conhecem a minha história, por exemplo. Eu, graças ao meu bom Deus, com 12, 13 anos, eu estava lá ajudando a limpar ônibus, trabalhando, e isso não me fez menor do que ninguém, pelo contrário, me fez uma pessoa que reconhece o valor das coisas e principalmente o dinheiro de quem paga os impostos. Porque quem sua a trabalhar sabe o valor que custa cada coisa. Gastar o dinheiro dos outros é sempre mais fácil, né? Então, eu tenho certeza que é com essa mesma responsabilidade que eu tenho na minha vida privada que eu trato o mandato e o dinheiro público. Vereador, já para encerrarmos a nossa entrevista, eu deixo em aberto para o senhor fazer as considerações finais. Agradeço, quero usar esse espaço então para mais uma vez agradecer as 1.675 pessoas, além de mim, que foram no domingo, dia 6, até as urnas, votar o Wilson Cidrão, mas votar por um propósito maior. Votar naquelas pessoas que acreditam nos valores cristãos, que acreditam na defesa dos animais, que acreditam em desburocratizar a nossa cidade, defender os direitos individuais e entender que uma cidade mais livre e desburocratizada, não amarrada, também pode ser uma cidade organizada. Nós vamos continuar trabalhando por isso, valores de Deus, pátria, família, liberdade, valores de inovação no serviço público e trazer sim a inovação para o centro da discussão e ampliar a reflexão de cada cidadão em relação ao conceito de cidadania e o que é ser um cidadão efetivamente. O político de verdade ele tem que ter um olhar e ele também tem que ter um olhar pedagógico. Auxiliar a comunidade a compreender o seu papel no mundo e a fazer os pedidos e levar as demandas da maneira que é o mais adequado faz com que a gente construa um mundo melhor. Não adianta eu passar todo dia por um buraco na minha rua, reclamar e não falar para ninguém. Lamentavelmente, nós não temos condições de estar em todas as ruas da cidade todos os dias. Adoraria. E é por isso que o meu WhatsApp pessoal continua o mesmo e está à disposição da comunidade 991605877, meu Instagram, @willcidrão, sempre disponível para receber as demandas e que bom poder visitar todo mundo que for possível para me apresentar e mostrar tudo aquilo que a gente está fazendo por Chapecó. Vereador, muito obrigado. Parabéns pela reeleição e boa sorte na sua caminhada. Obrigado, Vitor. Obrigado a todo o Grupo Diário do Iguaçu, UDI, por essa oportunidade de estar aqui. Este foi o vereador Wilson Cidrão, que se reelegeu ao Legislativo de Chapecó, concorrendo pelo Partido Republicanos. Em breve voltaremos com mais vereadores eleitos aqui em Chapecó. E para você ficar bem informado, acesse o site diregional.com.br.